2. Ok. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo, e hoje nós vamos ter o estudo de Daniel, finalizando o livro de Daniel, para a honra e glória de Deus. Feche seus olhos para, antes de iniciarmos o estudo da palavra, convidarmos o autor para estar conosco. Querido Deus e Pai de amor, obrigada pelo sábado que tivemos, obrigado porque mais uma semana se inicia, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada também por cada um que se chegou aqui. Obrigada por um novo ano, onde temos a oportunidade de falar do seu amor aos que não conhecem. Espírito Santo, clamamos a sua presença mais uma vez. Fale por intermédio do nosso professor Coragem. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para entender aquilo que o Senhor quer passar para nós nas entrelinhas das Escrituras, Senhor. Porque somente o Senhor pode nos dar o discernimento e a sabedoria que precisamos. Por isso, clamamos a Ti, Espírito Santo. Por favor, esteja também com aqueles que vão assistir este vídeo gravado depois, dando a mesma sabedoria a eles. Conduza a nossa reunião e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Está contigo a palavra, professor. Vamos lá, né? Bom, eu estou iniciando essa aula, digamos assim, esse estudo de hoje, assim, muito feliz porque o ano passado nós conversamos dessa possibilidade de iniciarmos um estudo diferenciado, né? E nós fizemos isso, nós fomos estudando os principais temas do Ouvindo a Voz de Deus. Em algum momento nós vamos retornar e entramos nas profecias, até por um pedido daqueles que estavam estudando conosco. E hoje nós chegamos aos capítulos finais do livro de Daniel. Lembrando que o livro de Daniel tem uma estrutura especial, como o livro do Apocalipse, como o livro de outros livros da Bíblia também, e há uma tendência daqueles que querem entender corretamente o livro, de respeitar tanto essa forma literária como ele foi escrito, como também a intenção de Daniel de trazer para a gente. Quando eu falo Daniel, eu não estou ignorando o Deus que se revelou a Daniel, tá? Mas ele escreveu, ele, inspirado pelo Espírito Santo, traz informações que são importantíssimas para os nossos dias. O livro de Daniel é um livro que chama atenção já faz muito tempo. Isaac Newton, por exemplo, esse homem que todos nós conhecemos, a sua importância, ele vai escrever mais sobre Bíblia do que sobre aquilo em que ele era tanto especialista quanto em seu tempo. E um dia, buscando na internet, eu descobri esse livro e até recomendo, se você não tem ainda, ele faz algumas reflexões sobre o livro de Daniel. E basicamente o que nós estamos apresentando é aquilo que nós extraímos, entre outras coisas, dele, ou informações que ele apresenta ali em suas reflexões. Então, um livro que é estudado faz tempo, porém existia no próprio livro de Daniel uma profecia dizendo que ele seria selado e que ele passaria a ser conhecido em nossa era, em nosso tempo, em nossos dias. E é por isso que nós nos reunimos com esse objetivo. Bom, aí eu já tenho que dizer um monte de coisa. Por exemplo, me perdoe se em algum momento eu utilizei um termo ou outro fora de uma ou outra aplicação que deveria ser realizada. Isso acontece. Quem fala muito acaba errando muito também. É possível que eu tenha falado um texto e lido outro. Lamentavelmente, isso ocorre comigo muitas vezes. E é engraçado porque eu estou com a Bíblia aberta em Daniel 2:1, por exemplo, e peço às pessoas para abrir Daniel 7:14. Ou seja, não tem nada a ver, mas volta e meia isso acontece. Eu sei que você que está aqui há mais tempo já percebeu isso. Também quero dizer que eu não tenho amor às minhas opiniões. Isso significa que daqui um mês, um dia, 24 horas ou um ano, se um pastor nosso ou um teólogo nosso assistir esse vídeo e disser, mandar um e-mail, um torpedo, alguma coisa, dizendo, olha, essa visão que você passou aí não é a visão da igreja, etc. Eu vou gravar outro vídeo pedindo desculpas com a maior tranquilidade, igual estou fazendo aqui. Porque eu não estou aqui para defender a minha opinião.
Na realidade, eu não sou teólogo, como vocês sabem, a ideia é sempre passar o que está escrito. E, baseado nisso, tenho sim um compromisso com a minha igreja, tenho um compromisso com aquilo que é a cosmovisão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nunca neguei, em nenhum dos vídeos que nós fizemos aqui, essa visão historicista, que é a compreensão, que eu entendo que, inclusive, é indicada pelo próprio Daniel, no capítulo 2, e também na história que nós temos de José, quando ele revela ao rei do Egito aquilo que ele sabia que aconteceria no decorrer da história. Então, por isso que eu tomei a decisão por ser historicista. Muito bem. Bom, aí Daniel teve as visões, você já sabe, nós já fizemos a datação dos capítulos, e aí entra em cena a última visão, que vai ali do capítulo 10 até o capítulo 12. E esse período aí foi no ano 536. Então, Daniel vai descrever o seguinte no versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então, nós sabemos que esse terceiro ano aí foi aproximadamente no ano 536. Bom, entrando diretamente no capítulo 10 de Daniel, passando aí pelos capítulos 11 e 12, a primeira coisa que eu já vou dizer para você é que nós não vamos fazer do capítulo 10 a 12, que é a última visão, uma leitura de todos os versículos. Nos capítulos anteriores até deu para fazer isso. Mas o capítulo 11, em especial, vai traçar as guerras entre os reis do norte e do sul até os últimos dias. Imagina, nós teríamos que estudar aqui um pouco mais sobre o que aconteceu ali no período entre a dinastia dos filhos de Ptolomeu com os filhos de Seleuco. Ia ser uma coisa muito longa e não é esse o objetivo do nosso estudo. Nós queremos focar naquilo que está especialmente a partir dos versículos finais do capítulo 11, para dar início ao 12. Porém, quando você abre Daniel, capítulo 11, do versículo 1, ali tem está escrito da seguinte forma: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, que é o ano 538, o Medo, levantei-me para animá-lo e para fortalecê-lo. Então, nesse momento, Daniel ouvirá aquilo que foi encaminhado para que ele entendesse. E aí diz: E eis, e a gente vai partir desse versículo, do versículo 2, que vai tratar justamente do que eu estou comentando com vocês. E diz assim na minha Bíblia, e eu leio, Daniel 11, versículo 2. E agora vou te declarar a verdade. E eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Então percebam que agora já não fala mais dos medos, tampouco fala dos babilônicos. Porque nesse momento nós já estamos vivendo no período em que eles estão no poder. Lembra o ano que eu acabei de falar para vocês? Então, isso é importante que nós tenhamos em mente. Então, agora a profecia que segue o padrão historicista chega aí no capítulo 11, traçando para Daniel dali em diante. Então, o Império Babilônico ficou para trás. Os medos e os persas estão iniciando, então nós estamos aí nesse período em que Daniel ouvirá, e a Bíblia vai descrever assim, a partir do versículo 2. Bom, e agora eu vou te declarar a verdade. 3 reis estarão na Pérsia. Então, o que acontece? O ano é o ano 538, 539. Quem estava no poder naquele ano era Dario. E quem são os 3 reis que vão assumir a Pérsia? Cambises, Esmerdes e Dario, ou Dário. E o quarto, Xerxes, que é o esposo de Esté, será cheio de riquezas, grandes riquezas, mais do que os outros. E ele vai se tornar forte por suas riquezas, e ele suscitará, ou seja, ele vai levantar todos contra o reino da Grécia. Então perceba que agora Deus começou a dissecar como as coisas aconteceriam para que Daniel tivesse consciência. Nós não podemos esquecer que Daniel, desde o primeiro capítulo, ou pelo menos quando nós percebemos suas preocupações, quando você e eu traçamos a preocupação, o perfil
dessa preocupação de Daniel era justamente com o retorno do povo de Deus a Jerusalém. Daniel orava por isso. Capítulo 9, você vai enxergar isso. E aí Daniel utiliza da profecia de Jeremias em sua oração para apresentar isso a Deus. Então Daniel, ele tinha uma preocupação. Ele queria que seu povo ganhasse a liberdade declarada tanto no livro de Isaías como também no livro de Jeremias. Inclusive no livro de Isaías, nós estudamos isso, cita Ciro como libertador. Você pode ver isso no capítulo 44 de Isaías e também no capítulo 45. Então Daniel estava com essa preocupação em seu coração. Mas Deus, sabendo que Daniel era um homem muito amado, decidiu, por sua misericórdia e graça, revelar a Daniel os segredos até a volta de Jesus. Então agora Daniel, ele já tem um conhecimento do capítulo 7, vamos tratar assim, o que para ele era para a visão, nós vamos chamar de capítulo, né? Do capítulo 7, 8, 9, e agora ele chega até o capítulo 10 e 11. E o que Daniel estava fazendo? Orando, jejuando, buscando entender tudo o que estava acontecendo. E aí, a Bíblia descreve no versículo 3, assim: depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e que fará o que passar por sua cabeça. Aqui está falando de Alexandre o Grande, o rei da Grécia, o primeiro grande rei, que unificou ali os gregos, suas cidades, e tornou um império grande. Então, em Daniel 11, nós vamos ver o passo a passo do desenrolar da história da humanidade, especialmente tratando desse espaço geográfico que compreende agora o Oriente e a Europa. Versículo 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu. Você lembra disso, né? Nós vimos isso tanto no capítulo 7, como também no capítulo 8. E essa referência, tanto no capítulo 7 e 8, quanto no capítulo 2, trata do mesmo reino, o Império dos Gregos, que com a morte de Alexandre o Grande, que morreu muito jovem, o seu reino foi dividido e cada um dos principais, dos seus generais, passou a tomar conta de um espaço daqueles que um dia foi o Império dos Gregos, ou como muitas vezes nós lemos no livro da história do Império Macedônio. O fato é, a Bíblia descreve que, estando ele de pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E nós sabemos, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco dividiram o Império Babilônico. Eu já mostrei essa imagem para vocês. Inclusive, se você não tem o material dos capítulos proféticos de Daniel, eu já disse, você pode pedir aí para quem te convidou para participar da live, que nós vamos mandar sem nenhum custo, e nós desenvolvemos esse material justamente para facilitar a compreensão. Então, o que acontece? Cassandro tomou conta de uma parte, Licímaco de outra parte, e Ptolomeu foi para o Egito e se estabeleceu lá e cresceu, inclusive, nesse lugar. Já Seleuco tomou conta da parte do norte, isso a Babilônia, esses outros lugares que estavam ali próximos de lá, e também se tornou muito forte. Então, com o passar do tempo, nós temos agora o Rei do Sul, que é representado pelas dinastias dos descendentes de Ptolomeu, e o Rei do Norte, que é representado pelas dinastias ali, pelos filhos e pelos descendentes de Seleuco, e o tempo todo esses dois grupos estarão em guerra. Então, quando você lê a partir do versículo 5, que diz assim: fará forte o rei do sul, ou seja, Ptolomeu, mas um dos seus príncipes será mais forte que ele, e assim por diante. Então, até o versículo 39 vai descrever, de certa forma, essa literalidade das guerras que acontecem entre esses dois reis, norte e sul. Bom, então isso significa que em determinado momento Deus revelou a Daniel que a história do mundo ia caminhar, ou pelo menos onde o povo de Deus estava, que eram os hebreus, não esqueçam disso, chamados de judeus, eles ali estavam nas mãos do Império Babilônico, depois nas mãos dos persas e depois nas mãos dos gregos, até que Roma chegou, e no decorrer
da leitura e do estudo de Daniel, capítulo 11, você vai perceber em algum momento que o profeta recebe a informação e ele chama os romanos dos dados à violência. Então, isso é uma referência aos romanos, até porque, quando você volta para Daniel capítulo 7, e você também lê o capítulo 8, você vai ver que tanto Daniel 7 quanto 8, Roma é tratada com essa característica. Ferro, que persegue o povo de Deus, que mata o povo de Deus, que tem um crescimento vertical, ou seja, tenta atacar o céu, e aí se colocando na condição na terra como representante de Cristo, ou como o próprio Cristo, ou como os nossos irmãos de outras denominações gostam de falar, o anticristo, também um crescimento horizontal, porque alcança um espaço geográfico, um espaço territorial maior do que todos os outros impérios que antecederam. Os romanos conseguiram essa proeza. E Roma, ela é dividida. E hoje nós temos o que antes era o Império Romano, nós temos a Europa parte, ou a Europa dividida. Naturalmente, Roma também avança sobre o que nós conhecemos como Terra Gloriosa, e esse termo será recuperado ainda no capítulo 11, nós vamos tratar disso também, mas o fato é que vai descrevendo até chegar no versículo 39. Do versículo 39 em diante, nós temos essa mudança de fase, porque agora o rei do sul e o rei do norte, eles têm uma característica simbólica e eles representam, quem sabe aí, algo semelhante ao que nós entendemos hoje como ideologia ou uma filosofia diferente, algo assim, e representa justamente o poder que vai, no final dos tempos, ou seja, nos dias em que nós estamos vivendo, reconquistar de alguma forma a supremacia, tentando colocar todos contra o reino de Deus. Então, o norte e o sul, quando você lê no Salmo 89, versículo 11 e 12, e também em Ezequiel, capítulo 21, versículo 4, você entende que significa todo o globo. Ou seja, vai chegar em um ponto em que toda a humanidade vai tomar partido pelo norte e sul ou pelo reino de Deus. E eu leio assim, que está no versículo 40, e como eu disse, a intenção nossa é justamente estudar um pouco do versículo 40 até o versículo 45 para entrar em Daniel capítulo 12, porque do 40 e 45 acaba sendo a introdução justamente para aquilo que nós vamos estudar em Daniel capítulo 12. Agora, grave uma informação. O livro de Daniel aponta que nos últimos dias nós teremos dois poderes em conflitos, mas que mais cedo ou mais tarde eles estarão juntos contra o povo de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Então, hoje, quando você olha para o mundo, parece que você vê de um lado o mundo indo para um lado e do outro o mundo indo para o outro lado. E parece que aos nossos olhos é impossível a união dessas duas visões que se levantam em nossa era. Você fala, não, professor Coragem, não é possível que fulano esteja sentado com ciclano para tentar juntos conquistar o mundo. Mas o livro de Daniel, do capítulo 11, do versículo 40 a 45, diz isso. Será que a Bíblia não tem nenhuma história que vai nos levar a compreender melhor o que está escrito em Daniel, do versículo 40 até o 45? Eu, um dia estudando em oração, falei, Senhor, eu preciso ter uma forma simples para explicar isso para os meus irmãos. Uma vez que volta e meia vocês escutam eu dizendo aqui, porque é fato que a história da Bíblia tem uma tendência de se repetir e ampliar, e essa frase nem é minha, porque o professor que fala isso, que é o nosso pastor, ele fala que as profecias se repetem e se ampliam. Eu costumo dizer que a história, a historicidade bíblica, se repete também, se amplia. Então, quando você abre sua Bíblia, em Isaías 43:6, você vai escutar o seguinte: direi ao norte, dá, e ao sul não retenha. Trazei os meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Então, em algum momento, Isaías disse isso com relação a essa completude do conflito. Então, todos nós estaremos envolvidos nisso? Sim, todos nós estamos envolvidos.
Você que assiste esse vídeo agora, em algum momento aí da sua vida, com certeza você deve estar se perguntando como eu não observei isso. Porque talvez você já está assistindo nos momentos finais da história dessa Terra, em que ainda será possível assistir um vídeo como esse. Mas logo todos serão eliminados, todos serão excluídos, porque isso vai parecer com um discurso de ódio, coisa desse tipo. A verdade, pura e simplesmente apresentada na Bíblia, será declarada como algo que nós não teremos o direito de apresentar, de assistir, de acompanhar. O YouTube, etc., os canais estarão aí com uma ordem expressa para eliminar tudo o que trata desse assunto. Hoje parece ridículo o que eu estou falando. Como parecia também se eu estivesse há 5 anos atrás, se eu estivesse ou alguém dissesse que o mundo passaria por um momento especial em que todo o globo iria, através dos organismos internacionais, decidir o que nós deveríamos fazer e o que nós não deveríamos fazer. Tu lembra disso? Alguns anos atrás, as coisas aconteceram. O colapso alcançou o globo e essas coisas, aconteceram numa fração de tempo, um espaço curto de tempo. Em menos de 6 meses, o mundo era completamente outro. Bom, diante da forma como nós apresentamos até agora o livro de Daniel, você vai lembrar que eu disse para vocês, porque está na Bíblia, que a história de Daniel nos parece um pouco com a história de José. Ambos muito jovens, saíram de suas casas. José é vendido pelos seus irmãos como escravo a uma caravana de ismaelitas, descendentes de Abraão, filhos de Ismael. Grave esse detalhe. E esses ismaelitas levaram José e venderam José no Egito. Egito. Onde é o Egito em relação a Jerusalém? Egito fica ao sul. Então, observe, aqueles homens pegaram José, jovem, pagaram para o José ali um valor e levaram José e revenderam José para o Egito, o rei do sul. A história descreve que José ficou ali. Em determinado momento, Deus, por sua misericórdia, deu um sonho ao rei do Egito e só José foi capaz, pela misericórdia de Deus, de revelar o sonho para o faraó. E vocês lembram o que aconteceu depois que José revelou esse sonho? Ele foi elevado a primeiro-ministro e ele passou ali um período sendo bênção para ele, para a família que ele constituiu e depois para receber os seus que estavam distantes, cuja terra entrou em um colapso e entrou como ele havia predito, porque Deus tinha revelado o sonho ao rei, ao faraó daqueles dias. De fato, isso aconteceu. Ele acabou abençoando a família e os seus irmãos e os seus familiares. Então, ele sai do fundo do poço a primeiro-ministro. A história de Daniel é semelhante, nós já falamos aqui. Daniel, muito jovem, também ali, cerca de 17 anos, ele não é vendido por seus irmãos, mas ele passa a ser escravo pelos pecados de todos. E Daniel era um menino muito nobre, em todos os sentidos. E ele vai até um lugar desconhecido, como escravo. E lá nesse lugar, o imperador de Babilônia tem um sonho. Lembra? Não é muito igual? A Bíblia não tem essas coisas? Isso é para chamar a minha e a sua atenção, a repetição. É a forma também para que nós entendamos o que está acontecendo. E essas histórias são reais, tá? Então Daniel agora está na corte de Babilônia e o rei tem um sonho. E aí Daniel é convidado para apresentar o significado desse sonho, porque ele era sábio e ele seria morto se ele não fizesse isso. E para a honra e glória de Deus, Daniel recebeu de Deus a informação e repassou para Nabucodonosor. E o que aconteceu depois que Daniel exaltou a Deus diante de Nabucodonosor revelando o sonho? Ele foi elevado também a um cargo importante dentro de Babilônia. É uma história que se repete. Agora, um detalhe interessante que você não percebeu e eu preciso dizer isso para você. Deus enviou José ao Egito, rei do sul, assim como Deus, por misericórdia, também enviou Daniel a Babilônia, rei do norte. Então, o norte e o sul foram abençoados com 2 jovens, claro, em épocas diferentes, jovens cheios do poder
do Espírito Santo de Deus. Agora, lembre de um detalhe. Quando José foi chamado diante de Faraó, Faraó já tinha convidado, porque nós vamos ver isso na história de Moisés. Olha só, anos depois, quando Faraó não entendeu exatamente o poder de Deus, ele pediu a ajuda dos magos, dos encantadores e dos sábios, dos feiticeiros, para tentar contrafazer a obra de Moisés. É possível que nos dias de José alguma coisa tenha acontecido. Homens com esse mesmo know-how tenham sido convidados à presença do faraó e eles nada puderam dizer com relação ao sonho. Quando você vai para a história de Nabucodonosor, se repete o padrão. Antes de Daniel, Nabucodonosor chamou os sábios, os encantadores e os feiticeiros, e eles nada puderam fazer. É tanto verdade que depois Nabucodonosor vai sonhar outra vez, agora com uma grande árvore, e antes de chamar Daniel, ele chama os sábios, os encantadores e os feiticeiros. É tanto verdade que anos depois, Belsazar, o neto de Nabucodonosor, antes de chamar Daniel, viu uma escrita na parede e chamou os sábios, os encantadores e os feiticeiros para tentar decifrar aquilo que estava ali. O que eu estou tentando explicar para vocês com relação a isso? Que tanto o rei do norte quanto o rei do sul, nesse caso, de forma literal, representado pelo faraó do dia de José e o faraó do dia de Moisés, como pelo rei do norte, Nabucodonosor e Belsazar, todos eles têm como fonte de pesquisa, ou têm como fonte de poder, fonte de sabedoria, fonte de alguma coisa, nos momentos em que eles estão passando por dificuldade, os magos, os encantadores e os feiticeiros, e os sábios que eles chamam de sábios. Então, diante dessa informação, nós precisamos ter na nossa cabeça que tanto faz o norte ou o sul, ambos bebem da mesma fonte. E essa fonte não é divina. Então, quando as coisas começarem a se movimentar, aquele que controla o norte e o sul vai uni-los contra o povo de Deus. Que isso fique claro na sua mente. Por isso que nós não somos nem do norte nem do sul. Você que me ouve agora, em outro momento, está assistindo essa aula, que é da Igreja Assembleia de Deus, Maranata, Igreja Batista, coloca uma coisa na sua cabeça. A resposta para nossas indagações continua sendo a palavra de Deus. Não é o que disse o pastor, não é o que disse o Jornal Nacional. A propósito, nós não podemos fazer escatologia baseada no Fantástico e nem no programa da Record. É baseada no historicismo bíblico, esse puro e transparente que nós estamos vendo aqui agora. Muito bem. Então, o rei do norte e o rei do sul, lá de Daniel capítulo 11, a partir do versículo 40, ele precisa estar enquadrado no que a Bíblia trouxe para a gente de informação. Que tu e eu, muitas vezes, ao ler a Bíblia, não trazemos essas histórias para dentro do livro de Daniel. Normal. Porém, o que nós precisamos fazer é justamente entender isso. Que nós precisamos olhar para trás e enxergar nas histórias da Bíblia aquilo que vai preencher uma possível lacuna que você tenha para entender o que seria o rei do norte e o rei do sul. Vamos seguir. Nós sabemos que na Bíblia nós tivemos uma pessoa, um único rei, que ele carregava os títulos, ou ele, em algum momento da sua vida, exerceu funções que são títulos de Jesus. E nós estudamos isso aqui quando nós estudamos o santuário. Percebam que eu nem entrei direito na lição, por isso que eu pedi mais tempo hoje, ok? Então, o rei Davi, ele foi, em algum momento, ele era rei, e nós sabemos que ele demorou um pouco para assumir o reino, se bem que ele foi ungido por Samuel, e aí ele teve uma paciência incrível, e ele chegou a rei. Um dia, nós sabemos que em sua vida, o rei Davi também foi profeta.
E quando você lê os Salmos, que ele escreveu o Salmo 22, 23, 24, também nós temos profecias aí. E o rei Davi, pelo menos uma vez, teve autorização de Deus para ser sacerdote, porque ele fez um sacrifício. Então, Davi é um personagem que nós enxergamos nele os três títulos, presta atenção, os três títulos que nós vemos e que pertencem a Jesus. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Nos estudos que nós tivemos aqui de Daniel, e esses três títulos de Cristo estão relacionados àquilo que nós aprendemos no santuário desde a sua montagem no deserto, ok? Então, Cristo é o verdadeiro profeta, e ele é atacado no capítulo 7 de Daniel por um falso profeta que tem olhos e boca durante 1260 anos. Cristo é o verdadeiro sacerdote, e enquanto ele está preparando e fazendo aquilo que ele precisa fazer no céu, especialmente que é revelado depois das 2300 tardes e manhãs, em Daniel capítulo 8, a Bíblia descreve que o falso profeta na terra também se passa como um sumo sacerdote. E agora, quando nós iniciamos do capítulo 10 até o capítulo 12, vai apresentar o verdadeiro rei, que é Cristo. Porém, na terra, este mesmo personagem que representa o sistema, que hoje é falso profeta e também é falso sumo sacerdote, exerce, se bem que agora ele está no período de baixa, mas ele já começou a se recuperar, o sistema começou a se recuperar da ferida mortal, e em algum momento ele será declarado como rei da terra. Sabe? Quando nós observamos isso, nós vamos lembrar do primeiro rei do norte da história de Israel. E nessa história eu consigo enxergar, e a Bíblia declara isso, detalhes que representam esse rei do norte último, de Daniel capítulo 11, 40 ao 45. E onde é que está a história desse primeiro rei da nação que ficava ao norte de Israel? E aqui eu não estou falando de Babilônia. Eu estou falando de Israel quando dividiu e se separou de Judá. E você encontra essa história em 1 Reis, a partir do capítulo 11. E lá em 1 Reis, no capítulo 11, a Bíblia descreve que Jeroboão, que era um homem forte, valente, que era servo de Salomão, jovem, laborioso, trabalhador, ele pertencia à casa de José. Ou seja, Jeroboão era um dos descendentes de Efraim. E ele trabalhou durante um bom período para Salomão, mas se rebelou contra Salomão. Presta atenção no que a Bíblia vai te revelar, viu? No versículo 2 do capítulo 12 de 1 Reis, a Bíblia descreve que Jeroboão fugiu de Salomão, porque estava com medo de Salomão. Ele começou uma rebelião, Salomão não gostou. E sabe para onde ele foi? Para o Egito. Ele foi aprender no Egito. E ele se escondeu no Egito. Não tem nada errado de ir para o Egito. Vocês vão lembrar que quando o povo de Deus, em algumas oportunidades, recebeu autorização de ir para o Egito. Inclusive Jesus, quando Herodes perseguia Jesus, ele recebeu autorização para ir para o Egito. Quando Deus autoriza, você pode ir. Agora, se Deus não autorizou, não vá. A Bíblia descreve que esse menino ficou no Egito e ele fugiu para o Egito. E depois que Salomão já estava ali já não era mais o rei, ele volta do Egito. E quando ele voltou do Egito, o versículo 28 vai descrever assim, ó, presta atenção. Assim o rei tomou conselho. O que rei foi esse? Jeroboão. Então, quando você vai para 1 Reis, eu estou fazendo uma viagem na Bíblia para que nós possamos chegar em Daniel e entender quem é o rei do norte, lá de Daniel capítulo 11, a partir do versículo 40, que aí muda a figura de literal para simbólico ou para espiritual. Então, no versículo 28 diz assim, ó, olha a história desse rapaz. Jeroboão. Assim o rei Jeroboão tomou 2 bezerros de ouro. Ele tomou conselho, ele estabeleceu seus conselheiros, porque o que aconteceu?
Deus permitiu a divisão das tribos. Agora, de 12 tribos, 2,5 tribos, vamos dizer assim, 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram ali com a casa de Davi. As outras 10 tribos ficaram com a casa de Efraim, cujo rei, o primeiro rei, nesse momento, era justamente Jeroboão. Então, agora nós temos 2 reinos. Nós temos o rei do sul, que é Judá, e nós temos o rei ao norte, que é Efraim. E o primeiro rei do norte é justamente Jeroboão. E o que Jeroboão fez? Ele tomou conselhos e estabeleceu idolatria. 2 bezerros de ouro. Um em Dan e outro em Efraim. Um em Betel e outro em Dan. Percebeu a característica desse primeiro rei? Idólatra. E o que aconteceu no versículo 30? Ele falou assim, olha, vamos fazer, e a Bíblia descreve, e ele fez isso, se tornou em pecado, claro, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro, ele levantou algo que Deus não permitiu. Versículo 31. Além de estabelecer idolatria dentro do povo de Deus, a Bíblia descreve que ele constituiu sacerdotes que não eram da família e descendentes de Levi. Então, primeira característica desse homem, ele era dentre o povo de Deus, que se afastou do povo de Deus, percebe? Ele estabeleceu a idolatria, colocando estátuas, ou, como a Bíblia diz, bezerro de ouros ali para que as pessoas adorassem, e não subisse a Jerusalém para adorar o verdadeiro Deus, e ele estabeleceu um sacerdócio paralelo, ou seja, ele estava contrafazendo a obra de Deus que foi estabelecida em Judá e que ele tinha consciência. Ele não parou por aí. No versículo 32, diz que Jeroboão fez uma festa no 8º mês e no 15º do mês, uma festa que se fazia em Judá. E ele sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Então, esse homem, ele estava ali, era hebreu, descendente de Abraão, mas ele agora se rebelou contra o Deus de Abraão, estabelecendo a idolatria, estabelecendo o sacerdócio fora do Levítico e estabelecendo festas para concorrer ou substituir as festas do período que nós chamamos que é as festas do mês da expiação, ou seja, as festas do outono. A festa, a primeira delas, da trombeta, depois da expiação e dos tabernáculos. Essas 3 festas, eu sei que você vai lembrar que estudou conosco, os vídeos estão gravados aí. Se eles não estão, nós vamos gravar outra vez, em outra oportunidade, falando sobre as festas levíticas. Essas 3 festas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo. Então, Jeroboão ataca diretamente o que significava aquilo para o judeu. E aqui pega a visão. Jeroboão estabeleceu um outro dia de guarda. Então, o último rei do norte, que a Bíblia apresenta em Daniel 11, 40 a 45, ele precisa dessas características. Sair do povo de Deus, ele precisa estabelecer um sacerdócio fora do sacerdócio de Deus, ele precisa ser idólatra, incentivar a igreja de Deus à idolatria, e ele precisa colocar um dia que seja diferente do dia de Deus. Olha como as coisas estão se harmonizando. Lamentavelmente, uma harmonia para o mal. Muito bem. Então, observando isso, nós vamos perceber que Jeroboão traiu a confiança do Deus eterno. Por quê? Porque Deus tinha dado para ele a oportunidade de reinar. E por que ele fez isso? Aqui você vai descobrir que ele vai dizer que a sua intenção era justamente para que o povo não fosse a Jerusalém, porque indo a Jerusalém na cabeça de Jeroboão, as pessoas iam voltar o seu coração para os filhos de Davi. Você já observou por aí que a argumentação que é utilizada para não observar o dia dos 10 mandamentos verdadeiros é justamente para o povo não voltar a judaizar? Não te parece que nós estamos vendo uma história que se repete, se amplia? Vamos avançar. Então, assim como o Egito
em Êxodo 6, Êxodo capítulo 5, versículo 2. Perguntou quem é o Senhor, e a característica do Reino do Sul é justamente o ateísmo, só que é um ateísmo, assim, digamos, um pouco modificado, porque o próprio faraó se dizia um Deus. Então, o faraó só não reconhece o Deus criador. Mas eles adoravam várias coisas que estavam ali. E foi nesse cenário que Jeroboão foi pedir ajuda. Então, o norte e o sul, eles estão sempre ali confabulando. Mesmo que aos meus e aos seus olhos, parece que eles estão em lados extremos. Isso é chocante, porque muitas vezes nós nos envolvemos em debates que estão enviesados para um lado ou para o outro, sem perceber que na realidade existe alguém que manipula os dois lados, para que haja esse conflito, para que as pessoas não percebam que no momento em que o conflito se estabelece, quem ganha com o conflito é aquele que deu origem a todos os conflitos. Bom, então nós observamos que a história de José é muito parecida com a história de Daniel. E é por isso que tanto José quanto Daniel nos levam a entender as profecias como e aplicando o método historicista. Aí eu volto agora para Daniel, capítulo 11, e nós lemos assim o versículo 40. E no fim do tempo, diz a Bíblia, o rei do sul lutará contra ele. Quem é esse ele aqui? O rei do norte. E o rei do norte levantará contra ele, ou seja, o rei do norte vai se levantar contra o rei do sul, com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então a Bíblia descreve que nos últimos dias o norte e o sul entrarão em conflito. Você não observa isso já acontecendo no mundo? Uma parte do mundo que está indo para um lado e outra parte para o outro. E essas coisas que muitas vezes ficava na universidade agora ganham jornais, um bocado de ideologia, um bocado de ismo que se levanta contra a família tradicional, coisa desse tipo. E nós aqui, cara, telespectador, ouvinte, ou aquele que nos vê agora, nossa intenção não é fazer a defesa de um lado nem do outro, porque nós precisamos, enquanto cristãos, perceber que nós não somos participantes nem de um lado nem do outro. A nossa pátria é a Nova Jerusalém. E com isso eu não estou dizendo que você deve se rebelar contra o governo do país que você se encontra hoje, porque essa não foi a atitude nem de José e nem de Daniel. Pelo contrário, o próprio Jeremias, inspirado por Deus, disse: orai pela paz de Babilônia. Vocês que estão aí devem orar por isso. Então, se você percebe, pega a visão que o seu país tem um viés mais para o Egito ou mais para a Babilônia, ou seja, um pouco mais conservador, um pouco mais liberal, o conselho que Deus nos dá através de Jeremias é que nós devemos orar. E não pegar a bandeira e protestar. Orar. Porque a Bíblia descreve que no final eles estarão juntos. E diz o versículo 41, entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão Edom, Moabe e Amon. Quem são essas três nações? Ou o que elas representam? Isso aqui está no sentido espiritual, pessoal. Algumas pessoas estão pegando isso e aplicando de forma literal, dizendo que a Jordânia, que países que, na época, como a Jordânia, que ficava ali nessa região de Edom e Moabe, o próprio Egito, serão invadidos. Não pense de forma literal. A partir do versículo 40, na cosmovisão adventista, há uma, digamos assim, essa estratégia passa a ser espiritual. E aqui diz assim, ó, estenderá as suas mãos contra os países e a terra do Egito não escapará. Então as pessoas pensam, em algum momento o anticristo avançará sobre a Jordânia, sobre aquela região hoje que nós conhecemos como Egito, quem sabe atacando o Iraque, atacando o Irã, que são regiões que estão ligadas ou que estão um pouco relacionadas com o que está escrito. Se você aplicar isso de forma literal, vai te fazer uma confusão
muito grande, porque a ideia de Daniel e do próprio Jesus não era essa. Seguindo, e terá sobre os seus poderes os tesouros de ouro, de prata, de tudo tal, e os líbios, olha, citação aí, ao Egito, aos líbios, e os etíopes o seguirão. Nós entendemos da seguinte forma. Aí vem o versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E que rumores são esses? As tríplices mensagens angélicas. A tríplice mensagem dos três anjos, claro, de Apocalipse capítulo 14, dizendo que a solução do planeta não é aqui. A solução é externa. E ela vem justamente de onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está. E ele é o rei que vem do Oriente. Ele é o verdadeiro rei que vai estabelecer o seu reino, conforme está escrito em Daniel capítulo 2. Mas antes de se apresentar como rei, ele precisou ser oferta. Por isso que você estudou isso em Daniel capítulo 9. Ele foi o profeta enquanto esteve conosco. E é por isso que existe a contrafação do profeta Jesus em Daniel capítulo 7. Assim como existe a contrafação do sacerdote e sumo sacerdote Jesus Cristo no capítulo 8. Percebe como tudo está conectado? E aqui diz assim, ó, e os rumores do norte o espantarão, e o rei do norte, juntamente com o rei do sul, sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Então, qual é o sonho? Qual é o sonho dessa união do norte e do sul? É justamente avançar. Versículo 49. As suas tendas, avançar as suas coisas sobre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas o seu fim chegará e não haverá que um socorra. Em outras palavras, todo mundo, por isso que diz norte e sul, todo mundo estará envolvido no conflito final, em que o rei do norte, assim como Jeroboão, estabelecerá, ou já estabeleceu, a idolatria, mudança nos mandamentos de Deus, inclusive na observância do dia de Deus, apresenta um sacerdócio que não tem nada a ver com o verdadeiro sacerdote que é Jesus Cristo, e também ele precisa sair de dentro do cristianismo. Então, volte a sua mente para Daniel capítulo 7. O chifre pequeno, aquele que se levanta, que tem olhos e boca, que no capítulo 8 diz que sai dos quatro ventos do céu e ataca de forma vertical, porque muda os mandamentos de Deus, aqueles 10 mandamentos. Se você correr para hoje, para a internet, você vai ver que tem 10 mandamentos que são diferentes dos que Deus estabeleceu. Esse mesmo rei do norte estabeleceu um santuário muito parecido com aquele santuário do deserto, que tem um lugar mais reservado, onde só pode subir o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote profere bênçãos como se fosse o sumo sacerdote do dia de Arão, inclusive utilizando incenso, utilizando coisas que estão relacionadas ao judaísmo e também nos lembra do ritual que acontecia no santuário celestial. No santuário da terra, que depois nós sabemos que se completou no santuário celestial. E ainda tem outro detalhe que é importantíssimo que vocês recordem: a forma como se veste esses homens. Vai lembrar muito exatamente a forma como vestia os nossos irmãos levitas ou os descendentes de Arão enquanto estavam ministrando no santuário terrestre. E aí tem outro detalhe interessante também. Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, ele, quando morreu na cruz, ele eliminou esse ritual que nós estamos falando aqui agora. Não existe mais sacrifício de cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o santuário, que um dia já foi na terra, era espelho, ou seja, semelhante ao santuário do céu. Então, quando Jesus foi ao céu, ele foi como nosso sumo e como nosso sacerdote. Estabeleceu assim um sacerdote segundo segundo Melquisedeque. Você vai encontrar isso muito bem quando Paulo escreve os Hebreus. Mas é a contrafação.
E ela precisa ter característica do cristianismo, porque sai do cristianismo. Então, muitas vezes você ouve falar uma palavra, por exemplo, Páscoa, e você imagina que essa Páscoa, que é comemorada hoje, seja exatamente como a Páscoa que você vai encontrar no livro de Êxodo. Não. A Páscoa do Êxodo não tinha coelho que colocava ovos. E ela era comemorada no dia específico, dentro do calendário judaico. E não como nós vemos que ocorre hoje. É uma festa que, nesse sincretismo, misturou um pouco do judaísmo, do cristianismo e do paganismo. É só para enganar a mim e a você. Como tem um nome de sagrado, você entende que seja sagrado, mas é profano. Claro, você não sabia disso, você não sabe disso. Então, a Bíblia vai descrever no livro de Atos, capítulo 17, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Daniel 12 começa assim, e nesse tempo, ou seja, no tempo em que o mundo, tanto o norte quanto o sul, estiver unido para atacar o povo de Deus, que lá no versículo 45 chama, e também no versículo 41 chama de terra gloriosa, que são os verdadeiros cristãos, que Apocalipse capítulo 12 vai chamar dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou os remanescentes. Então, nesse momento, o mundo entrará numa angústia qual nunca houve. Olha só, Daniel, ele tinha passado por angústia. Ou você acha que é fácil sair de casa e ser levado para um lugar onde se fala uma língua que você ia precisar aprender, onde se come aquilo que você não come, onde você está com o pescoço a qualquer momento sendo levado à forca, ou como seus amigos foram colocados na cova, foram levados à fornalha ardente, ou ele foi levado à cova. Acha que é fácil? Mas essas angústias, segundo Daniel, não passa nem perto da angústia que virá. Nós sofremos muito com essa pandemia que aconteceu, mas ainda não é a angústia que Daniel disse. E as pessoas que estavam vivas na Primeira Grande Guerra e na Segunda Grande Guerra, que angústia que essas pessoas não passaram. Imagina você estar em casa e bombas sendo arremessadas sobre o país em que você vive. Essa angústia foi terrível, mas ainda não será como a angústia que Daniel 12, versículo 1 diz. E aqui diz que nesse tempo se levantará Miguel. Mas Miguel vai se levantar como? Em algum momento ele sentou? Sim, talvez você não tenha observado, mas no capítulo 7, você vai ler no versículo, capítulo 7 de Daniel. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Daniel, capítulo 7, no versículo 9, diz assim, ó. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Então, esse momento em que o tribunal foi estabelecido, que as pessoas estavam se assentando, Miguel, o grande príncipe, que é Jesus, nós sabemos disso pelas características, tanto no livro de Daniel quanto no livro de Judas, e na Bíblia você vai encontrar argumentos para dizer isso. O Cristo não é anjo, que fique claro, mas ele é chamado como Miguel, o arcanjo. Então, nesse momento, ele se levanta porque ele se assentou para iniciar o julgamento, que nós aprendemos em Daniel capítulo 8, que começa exatamente um pouco depois do tempo do fim, que inicia com a prisão de Pio VI, o Papa, em 1798, na Revolução Francesa, e em 1844, o mundo agora passa pelo início do julgamento, e esse julgamento inicia nesse período, em 1844, e terminará um pouco antes da volta de Jesus, porque nesse momento o que Daniel capítulo 12 vai nos dizer, que nós temos um rei. E esse rei não é nem do norte nem do sul. Ele é eterno. Ele vem do céu. E no versículo, na sequência, diz assim, ó, e desde, é uma angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, essa angústia nunca se passou, né? Mas aqueles que estarão livres são justamente os que têm o nome escrito no livro da vida. Daniel 7,13 vai chamar Jesus de filho do homem. Daniel 9,27 vai chamar do príncipe. Daniel 8,11 chama de príncipe do exército. Tudo isso são nomes ou títulos que são dados a Jesus. Daniel
8:25 chama ele de príncipe dos príncipes. Daniel 10:21 vai chamar vosso príncipe, Miguel, vosso príncipe. Daniel 12:1 chama de o grande príncipe. Então, observe que Daniel trata Jesus e essa forma de chamar é justamente para declarar que ele é, claro, nosso Criador, nosso Salvador e nosso Senhor. Essas três características de Cristo você vai encontrar em Apocalipse 14, que nós vamos estudar mais à frente. O versículo 2 diz assim: e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha só, quando Daniel diz isso, ele nos faz lembrar das três primeiras festas que aconteciam no calendário judaico. A Páscoa, as primícias e Páscoa, asmos e primícias. Nessas três primeiras festas, a pessoa levava, juntamente com no Pentecostes, que era um pouquinho depois, levava os primeiros frutos à presença do sacerdote e oferecia a Deus. Quando nós estudamos as três primeiras festas, nós observamos na Bíblia que as três primeiras festas falam da primeira vinda de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Enquanto Cristo esteve morto, houve aquele sentimento de angústia entre os discípulos. E a ressurreição de Cristo, ele não ressuscita só. Quando ele ressuscitou, ele levou um punhado de pessoas para apresentar ao Deus eterno. Então, houve ressurreição especial na primeira vinda de Cristo. Então, se houve ressurreição especial na primeira vinda de Cristo, que nós vimos que são representados, ou essa primeira vinda é representada pelas três primeiras festas, nas últimas três festas também teremos uma ressurreição especial. E ela é descrita tanto em Daniel 12:2, quanto também no livro do Apocalipse, capítulo 1. Com o nosso estudo, vocês vão perceber que lá fala de uma ressurreição especial. Percebam que essa história está acontecendo diante dos nossos olhos. O versículo 4 vai dizer o seguinte, o versículo 3, os que forem sábios resplandecerão, e os que há muito ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas sempre eternamente. Então nós, que temos essa característica de estudar a Bíblia, de ensinar aos outros, somos considerados como sábios diante dos olhos de Deus. E tu, Daniel, disse a informação que Daniel recebe do anjo, recebe de Cristo. Encerra essas palavras e sela este livro. Então Daniel recebe a ordem para parar de escrever. Selar o livro até o tempo do fim. E quando iniciou o tempo do fim? Nós estudamos no capítulo 7 que o tempo do fim iniciaria justamente quando o chifre pequeno sofresse o golpe. E isso aconteceu em 1798. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento do livro se multiplicará. Então, a ciência evoluiu, avançou de forma grande a partir dessa data, mas também o estudo do livro de Daniel aconteceu. Tanto que, olha aqui, um não teólogo explicando para vocês algumas coisas a respeito desse livro de Daniel. Então, diz a Bíblia no versículo 6, Daniel, então eu, Daniel, ele vai descrever, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado e outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas dos rios, quando será o fim destas maravilhas? E eu vi um homem vestido de linho, perceba que Daniel descreve muitas vezes os anjos e o próprio Cristo como um homem, né? E ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo o que está em Daniel, capítulo 7. Depois de um tempo, tempos e tempo, metade de um tempo, e quando tiver acabado de espalhar, ou quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, quando essas coisas aconteceriam diante daquilo que nós estamos estudando? Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, depois dos 1260 anos que foram preditos no capítulo 7. Então, Daniel 12 está avançando para o futuro e lembrando daquilo que já estava predito, no caso nosso e do livro de Daniel, nos capítulos anteriores. Eu ouvi, disse Daniel, mas não entendi.
Por isso eu perguntei, Senhor, qual será o fim dessas coisas? E é dito para Daniel, vai, Daniel, porque essas palavras já estão seladas e fechadas. Ou seja, só serão compreendidas com clareza no tempo do fim, depois de 1798. Se bem que, como eu citei no início dessa aula, que alguns homens estavam já falando a respeito do livro de Daniel durante muito tempo. E é um detalhe interessante no próprio Jesus, que Jesus vai olhar para o livro de Daniel e apontá-lo para o futuro, porque algumas pessoas utilizam o livro de Daniel apontando para o passado, mas o próprio Cristo o apresenta para o futuro, que ele diz, olha, quando vocês observarem a abominação de que disse o profeta Daniel, então estava para frente e não para trás. E esse é o grande argumento também para dizer que Antíoco Epifânio não cumpriu os requisitos de Daniel capítulo 8. E sim, nós sabemos, o capítulo 8 apresenta não um rei da dinastia ali, ou conectado aos gregos, mas sim Roma é que vai cumprir isso, porque Cristo está no período romano e aponta para frente. Diz assim, ó, porque essas coisas estão fechadas e seladas. Eu já li. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Os ímpios vão continuar sendo ímpios e nenhum dos ímpios vai entender. Mas os sábios entenderão. Então agradeça a Deus e diga amém, porque você está entendendo. Então, nesse momento, você já é um sábio diante dos olhos de Deus. E aí vem outra vez no livro de Daniel apontando dois períodos e nós precisamos entender, porque ele diz assim, desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e for posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quando esse período iniciou? Esse período iniciou quando Clovis, rei dos francos, se converteu ao romanismo no ano 508. Então, no momento em que Clovis entrega sua coroa ao representante de Roma, ou da igreja romana, naquele momento inicia o cumprimento dessa profecia. E isso foi terminar justamente também em 1798. Então, grave essa informação. Clovis, rei dos francos. Então, esse Clovis, ele era rei dos francos. Então, a França deu, a França tomou. A França deu, no ano 508, o poder, o reconhecimento que o papado precisava, mas em 1798, a própria França, em seu período de revolução, tirou esse poder momentâneo do papado. No versículo 12 diz, bem-aventurado o que espera e aguarda chegar até os 1335 dias. Fazendo a contagem a partir dessa data, você vai chegar a 1844. Lembrando que no historicismo, ou nessa cosmovisão que nós estamos apresentando para vocês, baseado no livro de Números e também no livro de Ezequiel, um dia é igual a um ano, por isso que nós estamos tratando 1290 dias como 1290 anos, como 1335 dias, como 1335 anos, se você somar, você vai chegar em 1844. E o que acontece em 1844? As verdades são restauradas. Ao longo do tempo, isso já estava acontecendo. Os batistas restauraram o batismo por imersão. Nossos irmãos presbiterianos restauraram, através ali de Calvino e dos fundadores, restauraram a salvação pela graça. Em 1844, Deus levanta um movimento. A partir de 1844, os mileritas começaram a pregar e restaurar a verdade de que a volta de Jesus seria literal. Jesus viria em pessoa, com todos os seus anjos e nas nuvens dos céus. Então, essa verdade foi restaurada. E a partir de 1863, como fruto desse movimento começado em 1844, surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual sou vinculado, que prega, entre outras coisas, a restauração completa e integral dos mandamentos de Deus e defendemos a salvação somente pela graça, conforme está escrito na palavra de Deus. E Deus, com misericórdia, fez outros milagres. E hoje nós continuamos pregando e sabemos da nossa responsabilidade como igreja visível de tratar bem e de forma respeitosa a igreja invisível de Deus que está ao redor de todo mundo, em todas as religiões, em todas as denominações. Qual é o objetivo nosso? Agregar o povo, que era assim que Deus esperava dos hebreus e dos judeus, para que todos nós estejamos prontos para receber o rei que vem do Oriente,
que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dito a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Por quê? Porque você vai descansar, Daniel. Mas depois você vai lá receber, no final dos dias, para receber a sua coroa. Então, a Daniel é dito isso, que ele iria receber a coroa final. Por quê? Porque Daniel, além de ser muito amado, dito pelo próprio Cristo, o anjo Gabriel vai dizer isso para Daniel, ele também foi fiel enquanto ele viveu e procurou fazer a vontade de Deus. Aí eu vou, antes de apresentar, eu sei que hoje ficou um pouco mais extenso o estudo, eu vou apresentar aqui alguns pontos que relacionam o rei literal Jeroboão com o rei espiritual do norte dos nossos dias. E depois eu quero apresentar os gráficos que estarão à disposição dos senhores. Aqueles que quiserem podem pedir aí, que nós vamos enviar. Primeiro ponto, eu já falei só para repetir. Sai do Israel espiritual, o rei do norte, de Daniel capítulo 11, 40 a 45. Então, precisa sair da igreja que um dia foi uma igreja pura, uma igreja que esteve nas mãos de Paulo, de Pedro e assim por diante. Segundo Tessalonicenses 2:2, Paulo vai dizer, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que esse homem vai fazer? O que esse sistema vai fazer? Porque o Apocalipse e a Bíblia fala de sistema, não fala de uma pessoa especial. Ele se opõe, se levanta tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em Atos capítulo 20, Paulo diz, olha, no versículo 29, porque eu sei que depois da minha partida, ou seja, depois da minha morte, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não vão ou que não pouparão rebanho, e que entre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair, se possível, discípulos após si. E Cristo avisou em Mateus 7,15, diz assim, cuidado com os falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas o seu interior são lobos devoradores. Então, fatalmente, o anticristo não pode ser como algumas pessoas pensam, vai surgir do mundo islâmico, não, tem que estar atrelado ao cristianismo. E um detalhe interessante que nós precisamos lembrar. Vocês já viram que as 3 grandes religiões desse mundo têm uma ligação direta com Abraão? Os árabes, e aqui cabe uma série de cuidados ao falar sobre isso, porque nós sabemos, por exemplo, que os muçulmanos que são muçulmanos e que são também filhos do Irã, não são descendentes de Abraão. Eles são persas, mas eles também são muçulmanos. Então, há um vínculo espiritual e também sanguíneo, porque aqueles que moram, os árabes, são descendentes de Abraão, são filhos de Ismael. E os judeus são filhos de Isaac. E nós cristãos? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Claro que entre os cristãos tem muitos judeus e, naturalmente, existe o vínculo espiritual, no sentido de que nós somos agregados ao cristianismo porque temos, pela fé, Abraão como pai, mas aqueles que são oriundos do judaísmo são filhos, tanto pela fé, quanto descendentes deste homem. Então, veja como a história de Abraão, ela e um ou outro ponto, um momento ou outro que ele fraquejou, digamos assim, evoluiu para isso que nós estamos vendo agora. Então, o cristianismo, é do cristianismo que sai aquele que se diz Cristo ou anticristo, no sentido de se colocar no lugar de Cristo, de se opor ou contrafazer a obra de Cristo. O segundo ponto, João avisou que nos seus dias já tinha alguém com esse espírito. Quando você lê a 3ª carta de João, no versículo 9, ele denuncia, ele fala assim, olha, eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não me recebe. Então perceba que João já sofria com alguém que queria dominar a igreja. E quem era João? Discípulo amado. Alguém muito próximo de Jesus. Ele não conseguia pregar em uma determinada igreja, porque Diótrefes não deixava. 1 João capítulo 4 diz assim, versículo 3, e todo o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Então, já havia dentro da igreja alguém que queria tomar conta da igreja, mas com medo do
romano, isso ainda não era possível. Então, conforme Roma foi diminuindo a sua influência e o seu poder, e foi invadido pelas tribos bárbaras, essa pessoa que representa o sistema acabou alcançando a supremacia. E, de fato, nós sabemos que isso começou no ano 538 e encerrou parcialmente em 1798. Terceiro ponto. Esse sistema precisa ter ligação com ateísmo, mas também precisa ter ligação com progressismo, humanismo, e eles precisam ter princípios próprios, regras próprias, e assim como o Rei do Sul, no caso a França Revolucionária, atacou o ciclo semanal, estabelecendo semana de 10 dias e um dia para orgias e festas, o Rei do Norte, em nossos dias, ou quando ele se levantou, ele também tratou de, assim como Jeroboão, separar, escolhendo mandamentos. Então, ele manteve a característica de algo de Deus, mas quando você abre para ler, você vai ver que não é exatamente o que Deus pediu. Quarto ponto, ele observa um dia de descanso para contrapor o dia de descanso de Deus, assim como Jeroboão estabeleceu festas, talvez manteve nome, a aparência com sacerdócio, para tentar iludir as pessoas que viram aquela cena. Agora, os verdadeiros filhos de Deus que moravam na região em que Jeroboão era rei, decidiram subir para Judá e morar em Jerusalém justamente para continuar sendo fiéis ao Deus do céu. Interessante isso. Quinto ponto. Ele precisa se passar como profeta, rei e sacerdote. São títulos de Cristo. Então, Cristo é o nosso verdadeiro profeta. Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote e sacerdote. E Cristo é o nosso verdadeiro rei que vem do Oriente. E Daniel capítulo 12 nos diz isso. Então, esse chifre pequeno de Daniel 7, que é o rei do norte, de Daniel 11, que é o homem do pecado, de 2 Tessalonicenses, que é o filho da perdição, de 2 Tessalonicenses, que é o anticristo dito por João, na primeira carta de João, capítulo 4. Apocalipse vai chamar de besta do mar, no Apocalipse 13. No capítulo 18, chama de a grande Babilônia. No capítulo 8, chama de a grande prostituta. Queridos amigos e irmãos, nós estamos vivendo nesses dias. Hoje, eu e você podemos fugir disso, lembrando que Cristo é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, e ele tem a sua cidade, e essa cidade é a Nova Jerusalém, para onde Deus quer levar a mim e a você. Agora, eu vou finalizar o nosso estudo apresentando para vocês os mais ou menos alguns períodos para que vocês, só para recordar, porque o tempo também eu acabei avançando, hoje eu falei muito, né? Mas calma aí que nós já vamos dar a oportunidade para que vocês possam perguntar. Eu sei que são muitas informações, mas aqueles que perceberam, pode sim, claro, fazer suas perguntas. Deixa eu tentar projetar aqui um material que vai descrever isso para a gente. Já está na sua tela. Deixa eu só aparecer. Muito bem. Como eu disse, esse material está disponível. Então, observe o que nós vamos ver aqui agora. O que nós estamos vendo aqui agora? Nós estamos vendo os períodos proféticos de forma clara e cristalina. Nós temos aqui em Daniel capítulo 7, falando sobre as 70 semanas, ou 490 anos, começa com o decreto de Ataxerxes, o sucessor de Xerxes, que foi o esposo de Esté. Então, seu sucessor faz o decreto para reparação completa de Jerusalém, e quando você soma tudo isso, você vai chegar ao ano 34, que é o ano em que esteve apedrejado. Nós já estudamos isso em outro período, eu sei disso, eu só estou recapitulando. Então, no ano 408, 49 anos depois do decreto, a cidade já estava completamente restaurada, no aspecto civil, religioso e jurídico. Mas 434 anos depois, nós temos Jesus sendo batizado. E ele é a garantia de que a profecia iniciou justamente no ano 457. No ano 31, ele é levado à cruz. Então, Jesus pregou
durante 1 semana e meia, ou seja, durante 1260 dias. Então, a contrafação do profeta Cristo, o verdadeiro, precisaria ser 1260 anos. Depois disto, nós temos a outra metade da semana, que é a pregação dos discípulos para alcançar Jerusalém, Samaria e os confins do mundo. E no ano 34 eles assassinaram Estevão. Encerrou assim os 490 anos de período especial para a nação judaica, e não para o judeu. O judeu continua sendo, assim como nós, gentios, também estão na mesma condição de receber, pela graça, a salvação em Cristo Jesus. Bom, se o ano 457 é o start para os 1200, para os 2.300 anos, porque é o start para os 490 anos, os 1.200 anos, os 2.300 anos vão terminar justamente entre 1833 e 1844. Lembrando que havia a profecia das 1.260, que era um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e essa profecia inicia justamente no ano 538 e termina no ano de 1798, quando encerra o período de supremacia papal. Porém, Clovis, no ano 508, entregou sua coroa em respeito ao representante romano da época, da Igreja Romana, e isso inicia o período de Daniel, capítulo 12, que fala de 1.335 dias, que vai finalizar justamente em 1843, 1844. Porém, Daniel também fala dos 1.290 dias, que começa também no ano 508 e finaliza em 1798. Então, os períodos proféticos de Daniel, eu também cito aqui o Apocalipse, mas não vou falar agora para não confundir, eles estão muito bem claros dentro desse período e dentro desse estudo que nós fizemos aqui do livro de Daniel. E eu finalizo trazendo esse resumo, que é a volta de Jesus, que é o nosso estudo, e aqui você tem, no capítulo 7, nós temos um ataque ao Jesus profeta. No capítulo 8, nós temos um ataque ao Jesus sacerdote, sumo sacerdote, e no capítulo 10 a 12, nós temos o ataque ao título de Cristo de Rei. Cristo é profeta, verdadeiro sacerdote, verdadeiro rei. Enquanto ele está promovendo essa limpeza do santuário celestial às nações, nós vimos o que Ezequiel, capítulo 1, trouxe para a gente quando nós estudamos isso. Estão unidas, se levantando como um só rei, tendo a direção de um só rei, para contrapor e tentar impedir que nós tenhamos um encontro com o verdadeiro rei, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sumo sacerdote que está vindo nos buscar. Que Deus abençoe você e que você possa parar e, durante o período em que você puder, estudar isso exaustivamente. Aqui é um resumo, mas você pode pegar livros, acompanhar os nossos bons teólogos, pastor Michelson, Eleazar, pastor Rodrigo Silva e todos os outros que tratam isso de forma bem pormenorizada, para que a sua mente possa compreender e ficar claro para você que nós temos um compromisso, não com o Rei do Norte e nem com o Rei do Sul, lado A ou lado B, que nós somos cidadãos da Nova Jerusalém e o que o nosso reino, eu gostei de ouvir essa semana, e Leandro Quadros também eu recomendo, eu acho que foi ele que usou esse termo, nós pertencemos a um sistema chamado cristocracia. Nós esperamos o reino de Cristo e ele sim é que vai estabelecer a paz e vai fazer nova todas as coisas, mas isso também nós estudaremos no livro do Apocalipse em algum momento mais para frente. Que Deus abençoe você. Vou fazer oração, nós vamos encerrar o estudo e vamos iniciar o nosso bate-papo. Oremos então. Bondoso Deus, obrigado por tua misericórdia e graça. Ó Senhor, tanta coisa que talvez precisava ser falado, ser dito, eu esqueci, me perdoe. E abençoe quem está estudando agora, para entender que o objetivo é exaltar a tua palavra, exaltar a tua Bíblia, e para que as pessoas tenham a mente conectadas na tua palavra. Abençoe, Senhor. Só há uma chance para todos nós
nós que estamos aqui, quem está assistindo depois, e em outro momento, quem está assistindo agora ao vivo, é a tua palavra. Nos ajude, Espírito Santo. Transforme os nossos corações para que nós estejamos conectados em tua palavra, disponíveis para fazer a tua vontade e ligados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos perdoe e nos abençoe. É o que nós pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.